Lucas 22, o versículo 62, diz assim: E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Nós temos que chorar amargamente, assim como Pedro. E para entender um pouco por que Pedro chegou nesse choro amargo e teve que chorar amargamente, eu gostaria que você voltasse um pouco aí na sua Bíblia para Lucas 5. Eu vou só fazer algumas referências à vida de Pedro e você vai entender exatamente porque quando ele chegou naquele momento, ele saiu para fora e chorou amargamente. Pedro era irmão de André e André já era discípulo de João. E ele já sabia de Jesus porque João Batista tinha dado o testemunho de Jesus. Então André já estava interessado em Jesus Cristo, em saber quem Jesus era. E ele contou a Pedro. E Pedro já estava sabendo que existia um novo mestre, que agora era Jesus. E um certo dia eles estavam pescando e Jesus já estava pregando na praia. E eles tinham pescado toda a noite. E eles não tinham pego nada. E Jesus disse assim no versículo 4. E quando acabou de falar, disse a Simão, que é Pedro: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Então eles já tinham trabalhado e Simão respondeu assim: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Então Jesus dá uma ordem a Pedro. Imagina agora, Jesus era carpinteiro e Pedro era pescador. Pedro sabia do que ele estava falando. Ele falou: eu trabalhei a noite inteira, eu sou pescador. E à noite é mais fácil de pegar peixe. Agora de manhã, que a chance, não existe mais chance. Eu estou cansado. Eu já estava voltando para minha casa. O Senhor está mandando eu ir lá. A gente procurou a noite inteira. Nós somos pescadores, somos profissionais. Nós sabemos o que nós estávamos fazendo. Nós não conseguimos nada. Aí Jesus deve ter dado aquela olhadinha assim, aquela olhadinha que constrange. Aí, enquanto no meio do discurso de Pedro, ele fala assim: mas por causa da tua palavra eu vou fazer isso que o Senhor está falando. Eu vou obedecer. E ele, conforme você vai ver, que ele foi muito abençoado. Existiu uma pesca maravilhosa. E glória a Deus, Deus tem provisão para a sua vida. Mas se você obedecer, não tem que estar dentro do seu entendimento. Você não tem que entender a ordem de Deus, você tem que cumprir. Porque muitas vezes você vai falar: Deus, eu sou profissional nisso, do jeito que eu estou fazendo aqui, não deu certo, como você vai me mandar fazer uma coisa que não tem nada a ver? Obedece. Você não tem que entender, você tem que obedecer. Então, é lógico que é muito bom entender, mas tem vezes que realmente a ordem de Deus vai vir totalmente contra a nossa realidade, totalmente contra aquilo que a gente sabe, tudo aquilo que a gente conhece, e a gente tem que obedecer, porque daí nós temos uma provisão abundante, uma pesca maravilhosa para nossas vidas. E quando Pedro viu isso, sabe o que ele disse? Ele chegou para Jesus e falou assim: afasta-se de mim, porque eu sou homem pecador. Ele reconheceu, ele entendeu naquele pequeno gesto a santidade de Jesus. Mesmo assim, reconhecendo que era pecador, ele não chorou amargamente. Ele não chorou. Ele só reconheceu. Ele se prostrou de repente, ele reconheceu os erros dele, ele viu que Jesus era uma pessoa diferente daquelas que ele estava acostumado, viu que Jesus era diferente dele, mas ele não chorou. Mesmo assim, Jesus disse: olha, não se preocupa que agora você vai ser pescador de homem. Então eles largaram tudo e seguiram a Jesus. Imagina você ter trabalhado a sua vida inteira, não ter conseguido nada, e daí agora Jesus vem e abençoa tudo. Você tem tudo agora, uma pesca maravilhosa, e agora Jesus fala assim: agora você vai deixar isso aí tudo de novo e você vai me seguir. E foi o que eles fizeram. Então, por isso que Deus escolhe os pobres, gente. Por isso que é mais difícil para os ricos, porque os ricos não querem abandonar nada. Eles não querem deixar nada. Quando a gente não tem nada, então a gente abandona tudo, porque o nosso tudo é pouco mesmo. Então, é muito difícil para um rico entrar no reino do céu por causa disso, porque eles não querem abandonar. Eles não querem abandonar. Então mesmo hoje, se Deus nos abençoasse grandemente, então assim, não ponha isso no seu coração. Não ponha. Porque Jesus pode te pedir tudo de novo. Fala assim: agora você larga tudo isso aí. Larga essa mansão aí em Manhattan, né? Essa mansão no Havaí, e você vai me seguir, você vai lá para a África comigo. Você vai lá pro Irã comigo. Imagina. Então, nessa hora é que você vê. Mas mesmo eles largando tudo isso, eles não choraram amargamente. Mesmo largando tudo.
Depois no capítulo 6 aqui, você vai ver que eles foram escolhidos apóstolos. Eles foram escolhidos. Então, naquele primeiro momento lá, eles eram todos discípulos. Pelo que a gente entende, Jesus tinha mais ou menos 120 discípulos de verdade, que são aqueles que foram batizados com o Espírito Santo lá em Atos. Então, desses 12 que tinham aí, que ele escolheu para apóstolos, então ele tinha mais ou menos 120 que era verdadeiro. Tinha a multidão que seguia ele, que só queria comer pão, mas tinha os verdadeiros discípulos que estavam seguindo Jesus. E dentro desses mais ou menos 120, eu imagino, ainda ele escolheu 12. E Pedro era um deles. E mesmo sendo escolhido, ele não precisou chorar amargamente, porque quando você é escolhido por Deus, é uma bênção. Então, ele se alegrou, ele não chorou. Ele não chorou. Então, ele foi escolhido por Deus. Em Marcos 4, Jesus estava dormindo no barco, eles estavam em alto mar. Na verdade, é um lago, né? Fala Mar da Galileia, mas é um lago bem grande. E Jesus estava dormindo nesse barco e de repente veio uma tempestade e eles estavam quase afundando. E daí de repente, desesperados, eles vão acordar Jesus. E sabe o que eles falam para Jesus? Eles acordam Jesus: Mestre, mestre, o Senhor não se importa que nós estamos perecendo? Aí Jesus levanta, glória a Deus, né? Ele levanta e repreende a tempestade e tudo se acalma. Mas agora vem de novo Jesus e fala assim: homens de pequena fé, por que vocês são tão tímidos? Então muitas vezes na nossa vida nós também estamos assim. Nós estamos com Jesus ali, mas daí vem alguma coisa, a gente fala assim: Jesus, olha aqui, o Senhor não se importa, eu estou perecendo. O Senhor não se importa, Jesus, eu perdi o emprego. O Senhor não importa, Jesus, eu perdi a saúde. O Senhor não importa, Jesus, o meu casamento está destruído. O Senhor não importa, Jesus, meu filho está assim. Olha assim, Jesus, o Senhor não se importa, eu estou perecendo. E a gente acorda Jesus. A gente quer que Jesus se levante dessa maneira. A gente tem que demonstrar primeiro a nossa fé, que foi isso que ele falou. Porque Jesus esperava que eles usassem a fé e eles mesmos tivessem parado a tempestade. Era para eles pararem a tempestade. Eu não estou dizendo que você vai ser alguém sem Deus, não é isso. Mas é para você usar a sua fé. Então se você está passando por alguma coisa e você está clamando, de repente não era para você estar clamando, era para você estar usando a sua fé. Homens de pequena fé, porque vocês são tímidos, porque vocês estão com medo, porque vocês estão com vergonha. Eu estou falando de mim, estou falando de nós. Por que você está com medo? Por que você está com vergonha? Por que você está perecendo? Por quê? Por causa da nossa fé. Muitas vezes a nossa fé, qualquer tempestade, qualquer ventinho já abala a nossa fé. Qualquer vento nós já fica gripado, já fica doente, já tira a gente dos caminhos. Então, todos nós temos não te importas, Deus? O Senhor não se importa com esse mundo desse jeito aí? Criança sendo violentada, cristãos morrendo, o Senhor não se importa? É lógico que Ele se importa. Mas cada um de nós vai ser desafiado por Deus a usar a própria fé. Tanto aqueles que estão sendo perseguidos, como cada um de nós aqui, dentro das nossas próprias tempestades. Cada um de nós vai ser realmente desafiado a usar essa fé. E muitas vezes é nessa hora que a gente começa a chorar amargamente. Nessa hora. Mas esse choro amargo ainda não é o choro de Pedro. Não é parecido. Porque muitas vezes a gente está chorando pela situação que a gente está vivendo. Pela consequência, pela tempestade. Por aquilo que está à nossa volta. A gente está chorando muitas vezes até amargamente. Mas pelo motivo errado ainda. Então Pedro teve que sair para fora. E aí ele chorou amargamente. Em Lucas 9, você vai perceber que Jesus chegou para os 12 discípulos, primeiros 12 discípulos, e deu a eles poder e autoridade sobre as enfermidades e sobre demônios. Jesus deu poder e autoridade, primeiro para os 12, depois foi para 70, e depois para todo aquele que crê. Deus deu autoridade para todo aquele que crê. Se você crê, você tem o poder de expulsar demônios em nome de Jesus. Você tem o poder de curar enfermidades em nome de Jesus. É o que a gente vê aí, né, que é entre aspas disseminado, é que assim, não, isso aí quem pode fazer é só o pastor. Quem pode fazer é só a liderança da igreja. Eu não posso fazer isso. Isso não está escrito na Bíblia. Isso não está escrito na Bíblia. É para todo aquele que crê. Então, gente, eu estava até explicando para outro irmão, estava falando assim, a unção que a gente recebe para liderar é para liderar. É unção para liderar.
É unção para estar aqui na frente. Essa é a unção. Mas qual que é a diferença minha e da sua? Nenhuma. Porque a fé a gente tem que usar da mesma maneira. A mesma fé que eu uso para curar é a mesma que você vai usar para curar. É a mesma que você vai usar para receber a cura. É a mesma fé. Só que daí muitas vezes esses homens de Deus, né, para continuarem no topo, dominando uma igreja, eles puxam para ele a glória e falam assim: não, eu sou o pastor aqui, eu é que curo, eu é que expulso demônio. E ontem eu ouvi um negócio, fico até assustado assim, de pastor chegar e falar assim: não precisa orar por mim que eu sou pastor. Eu fiquei de cara de ouvir isso. Então assim, tem pastores assim, tem homens assim, mas isso não é bíblico. Você recebeu poder e autoridade. Você recebeu, porque você crê. Você crê em Jesus. Se você não crê em Jesus, eu tenho certeza que você não estava aí sentado. Tenho certeza que você estava em outro lugar. Então você tem fé. Você tem fé. Você tem fé. Você pode fazer tudo isso que os apóstolos faziam. Nós podemos. Mas muitas vezes nós ficamos intimidados com tempestades. Ah, mas o que vão pensar de mim? Ah, vão achar que eu estou me achando. Ah, gente, vocês não tem que se achar. Você tem que ter certeza que você é. Você é filho de Deus. E você pode todas essas coisas em Cristo Jesus. Glória a Deus. E quando você recebe tudo isso, você não chora. Não amargamente. Você não chora amargamente por receber tudo isso. Então Pedro também não chorou quando ele recebeu esse poder, essa autoridade. Quando voltaram os discípulos lá, eles voltaram todos alegres. Por quê? Porque eles podiam expulsar demônios e curar enfermidades. Então eles voltaram alegres, eles não voltaram chorando. Eles voltaram alegres. No capítulo 9 aí, você vai ver que ainda teve a multiplicação de pães. E essa mesma multiplicação de pães, Jesus esperava que os discípulos fizessem a multiplicação de pães. Jesus falou assim: olha, essa multidão aí está toda com fome. Aí os discípulos falaram assim: ah, não, manda eles tudo embora. Eu falo: não, vocês vão dar de comer a eles. É vocês que vão dar de comer a eles. Mas onde que a gente vai arrumar pão para toda essa gente? Mesmo que a gente tivesse todo o dinheiro, como que a gente ia fazer? Não tem nem onde comprar. Jesus esperava que os discípulos fizessem isso. Ele esperava que os discípulos fizessem o milagre. Ele teve que fazer, assim como na tempestade, porque os discípulos não fizeram. Era para os discípulos terem feito. E mesmo assim, imagina, você dando pão na mão de uma pessoa aqui, e daí de repente você vê o mesmo pão que você acabou de dar, passando para a mão da outra pessoa, e passa para a mão da outra pessoa e fala assim: ó, esse pão não acaba? Presenciar tudo isso. Eles não estavam chorando. Talvez tinham crianças chorando de fome, mas não os discípulos. Não Pedro. Pedro não estava chorando. De Mateus 14, então, como eles não aprenderam na primeira tempestade, Jesus fez eles entrar dentro de um barco. Ele falou assim: agora vocês vão e eu vou encontrar vocês depois. Agora vocês vão e eu vou encontrar vocês depois. Eles imaginam como que estava a situação deles, né? Falar assim: se da primeira vez a gente passou aquele medo, e agora que ele não está com a gente, o que vai ser? Mesmo assim eles foram, obrigados. Então realmente a palavra que está escrita lá é compeliu, é realmente assim, obrigou eles a ir. Eles não queriam ir, eles não queriam entrar naquele barco, mas eles foram. E deu exatamente aquilo que eles temiam. Estava uma tempestade lá no meio. E quando eles viram a tempestade, aí eles viram Jesus andando lá, só que eles não reconheceram que era Jesus, e ainda começaram a gritar: é um fantasma, é um fantasma. Todo mundo assustado: é um fantasma. Mas Jesus falou: não tema, sou eu. Aí o que Pedro fala? Se é você mesmo, Jesus, então manda eu ir ter contigo aí. E Jesus falou o quê? Falou: vem. Ele estava até com medo, mas ele não estava chorando. E quando ele viu que era Jesus, ele falou assim: se o Senhor mandar, eu sei que eu posso andar aqui. Se o Senhor mandar, eu sei que eu posso. E Jesus falou: vem. E ele começou a andar sobre as águas. Só que ele começou a perceber de novo a mesma tempestade, os mesmos ventos, e daí ele começou a afundar. E naquele momento eu acredito que ele fez, que nem diz Charles Spurgeon, a oração mais curta de Pedro. Na hora que ele estava afundando, ele levantou a mão: Jesus, salva-me! A oração mais curta que ele poderia ter feito. E Jesus pegou na mão dele, e levantou ele e colocou de volta no barco. E dessa vez, só para você ter noção, Jesus nem mandou ninguém calar a boca, não mandou o vento calar a boca, não mandou a tempestade parar. Só a hora que ele entrou no barco, assim, já acabou tudo. Acabou os efeitos especiais, acabou tudo. Então assim, essa era a mentalidade que Jesus queria passar para eles. Que eles podem, você pode. Você pode. Você pode. Você pode. Só que você tem que ter fé, você tem que confiar, você tem que ir na palavra de Deus, você tem que ir conforme Jesus está mandando. E mesmo assim, quando eles se colocaram nessa situação, eles não choraram.
Muito pelo contrário. Eles se assustaram, eles se espantaram e se perguntaram: quem é esse que até o mar e os ventos lhe obedecem? Quem é esse? É Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Em Mateus 16, Pedro ainda recebe as chaves do reino dos céus. Mas antes de receber as chaves do reino dos céus, Jesus perguntou para os discípulos: quem vocês acham que eu sou? O que as pessoas dizem que eu sou? E uns diziam que era um dos profetas, outros diziam que era um profeta que já morreu. Mas Pedro se levantou e disse assim: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus disse assim: mas não foi carne nem sangue que te revelou, foi meu Pai que está no céu. Então Pedro começou a receber toda essa revelação da parte de Deus. Toda essa revelação. Uma revelação tremenda. Porque não foi carne, não foi sangue. Não foi alguém que estava à volta que falou para ele e ele creu, não. Foi o próprio Espírito de Deus. O próprio Deus no céu. E aí sim, ele recebeu a chave do reino dos céus. E mesmo assim, ele não chorou. Jesus começa a dizer que ele vai ser crucificado. Que ele vai passar por toda aquela agonia que a gente conhece, da cruz, do Calvário. E daí Pedro chama ele à parte assim, fala: Jesus, não, isso não pode acontecer, isso não vai te acontecer não. Aí Jesus fala assim para Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço. Pedro, você está agindo igual Satanás, você está pensando como Satanás pensa, só nas coisas dessa terra. Você não está vendo as coisas espirituais, Pedro. Você está sendo a boca de Satanás agora. Você está querendo fazer eu tropeçar, Pedro. Pedro pode até ter ficado muito triste, mas ele não chorou. Mesmo sendo chamado de Satanás por Jesus Cristo, ele não chorou. Não chorou amargamente. Em Mateus 17 ainda, aí Jesus convida eles para um culto de oração no monte. Apenas 3 dos apóstolos. E lá eles viram uma das cenas mais tremendas que tem nessa vida deles com Jesus. Que eles viram exatamente Moisés e Elias conversando com Jesus. 2 pessoas que tinham morrido, aparentemente, né, no Velho Testamento, conversando com Jesus. Jesus transfigurado, luz, aquela coisa toda. E Pedro ficou assustado com aquilo, espantado, não sabia nem o que ele estava falando mais. Então ele viu coisas que eu e você não vimos. Muitos de nós não viram. Viu coisas espirituais, sobrenaturais mesmo. Coisas que, se de repente você começar a contar para as pessoas, assim, as pessoas vão te internar, vão te amarrar numa camisa de força e vai falar: você está doido, você está doida, você não está vendo, você está vendo morto? Vocês estão vendo isso aí? O que vocês cheiraram lá em cima desse monte lá? O que vocês fumaram lá? Por quê? Porque são coisas sobrenaturais. Coisas que não tinham acontecido. Ninguém contou coisas parecidas antes na Bíblia. Então, mesmo assim, descendo de lá, eles não choraram. Não choraram. A gente tem que entender então que mesmo essas coisas que aconteciam no Velho Testamento, aconteceram no Novo Testamento. Algumas coisas aconteceram, tremendas, e elas podem acontecer com você. Elas podem acontecer com você. E Deus quer que aconteça com você. Deus está torcendo por você. Ela assim, como torcendo? É porque você tem livre-arbítrio. Ele não vai te obrigar a querer. Ele está torcendo, ele falando: eu espero que ele queira isso. Eu espero que ela queira isso. Ele tem que torcer por você. Ele tem que ficar lá na expectativa, aguardando você mudar de ideia. Você querer isso. Porque Deus tem muitas coisas para a gente ver. Coisas espirituais, coisas tremendas. Então, a gente ouve muitas vezes testemunhos de pessoas que foram arrebatadas ao céu. Viram o céu, viram o inferno. Viram tantas coisas. Eu não estou a fim de vir para o inferno, não. Nem para ver. Mas o céu, quem que não gostaria de dar ver um trailer antes do filme inteiro, né? A gente fala: 3 minutinhos só, Deus. Só 3 minutinhos para me ver como que vai ser. Só o trailer só, não precisa ser o filme inteiro, não, só o trailer. Então você tem que querer isso. Você tem que querer ver. Porque daí você vai pedir, você vai querer e daí Deus vai te dar. Porque Deus tem isso para nós. Mas nós temos que querer primeiro. Teve o problema do imposto. Então, tinha o pessoal lá e chegou assim para Pedro e perguntou assim: vocês não pagam imposto? O seu mestre não paga imposto? Ele falou: paga. Quando ele entrou na casa que Jesus estava lá, Jesus já se antecipou e falou assim: eles estão querendo cobrar, né? Vamos resumir a história. Eles estão querendo cobrar imposto, né? Então vai lá e pega a sua vara e vai pescar.
O primeiro peixe que você pegar, você vai abrir a boca dele e vai ter 2 moedas. Essas 2 moedas vai ser exatamente, que nem a gente diria aqui, Chodoí, para pagar o meu imposto seu. E Pedro foi. Ele lançou a vara. E ele pegou um peixe. E esse peixe tinha exatamente as 2 moedas, que era exatamente o valor do imposto que eles tinham que pagar. Então, mais uma vez, Deus tem provisão para você. Deus tem provisão onde ninguém está vendo. E melhor ainda, tem provisão naquilo que você sabe fazer. Deus não vai mandar você fazer uma coisa que você não sabe. Porque Pedro era pescador, falou assim, pescar você sabe, pode pescar. Você vai pescar, você vai fazer aquilo que você sabe. E eu vou te abençoar naquilo que você sabe. Porque eu não vou querer que você seja astronauta agora não, para te abençoar não. Eu não vou pedir para você ser, sei lá, piloto de Fórmula 1, qualquer coisa assim não. Você vai ser exatamente o que você tem que ser. E eu vou te abençoar naquilo que você vai ser. Naquilo que você sabe, naquilo que eu vou te capacitar. Na minha ordem, no primeiro peixe com 2 moedas na boca. Você vai receber, mas você tem que obedecer. Imagina Pedro tentando entender, falar assim, num lago, 1 milhão de peixe, eu vou pegar o primeiro que eu pegar, vai ser o primeiro, não vai ser nem o último, nem o do meio, o primeiro, eu não vou ter que ficar escolhendo os peixes, o primeiro que eu pegar, já vai ter a provisão para mim, eu não vou ter que esperar o 1000º peixe, eu não vou ter que entrar na fila. Deus tem provisão para você se você obedecer. Obedeça, mesmo que não faça sentido, porque, imagina, não faz sentido você achar um peixe, o primeiro peixe, com 2 moedas na boca, não faz sentido, mas Deus tem provisão para você. Deus tem provisão para mim. Glória a Deus.